Olá, meus queridos! Tudo certinho com vocês? Então, hoje estamos aqui para a nossa aula de Geografia. Solicito que vocês peguem o livro azul de vocês e abram lá na página 22. Hoje iniciaremos um conteúdo novo. Até a aula passada nós estávamos falando em estrutura da Terra, falamos que a Terra ela tem formas diferenciadas e que essas formas elas não são iguais como elas eram lá antigamente. Essas formas elas foram sendo modificadas ao longo do tempo. Inclusive, mudanças essas ao ponto de fazerem com que rochas se transformem em outras rochas, como é o caso das rochas magmáticas e das rochas sedimentares, que chegam a se transformar em rochas do tipo metamórficas. Então as mudanças são muito grandes. Para falar em mudanças da Terra, vocês verão que aí no livro de vocês, ele se inicia falando sobre os agentes modificadores. São eles os agentes internos e também temos os chamados agentes externos. Os agentes internos, eles podem ser chamados de dois nomes. Eles podem ser chamados de agentes internos ou agentes construtores. É bom, aí no seu livro, lá na página 22, do lado de agentes internos, você colocar esse nomezinho. Agentes internos ou agentes construtores. Vamos ver então como que esses agentes internos atuam na mudança das paisagens? Então, vamos lá. Primeiramente, é necessário você ter em mente que esses agentes internos são três. Nós temos o tectonismo, temos também os terremotos, que na verdade é uma ação, é um resultado do tectonismo, e temos o vulcanismo. Vamos ao primeiro agente então? Vamos lá. Na página 22, o primeiro é o tectonismo. Tectonismo, o nome já diz, vem de placas tectônicas. Ou seja, aqueles movimentos que a placa tectônica gera, ele vai construir paisagens diferentes. Uma paisagem que é muito conhecida são as cordilheiras. O que é isso? Duas placas tectônicas, quando elas acabam fazendo um movimento do tipo convergente, elas acabam pressionando-se e na borda dessa placa, uma placa vai para baixo e a outra vai para cima. E conforme elas continuam se mexendo, vai gerando uma cordilheira, ou seja, um enrugado aqui, ó. Então essa placa de baixo, né, uma placa desce, a outra passa por cima, enrugando-se. Forma-se uma cordilheira. Um caso bem conhecido é a Cordilheira dos Andes, que está aqui na América do Sul. É o resultado então desse encontro, desse movimento convergente de placas tectônicas. É interessante lembrar que a placa, aqui no caso aqui a Cordilheira dos Andes, devido a esse movimento da placa, ela continua crescendo. É um crescimento lento, mas é um crescimento. Uma coisa também interessante que não necessariamente vai gerar cordilheira. Às vezes, dependendo do local onde essa placa está, a pressão da placa tectônica pode gerar uma rachadura na placa. Essa rachadura é chamada de falha tectônica ou de rift. Eu costumo até, geralmente, fazer um comparativo bem interessante. Imagine que você ganhou um chocolate de presente. Ai, que delícia! Eu adoro ganhar chocolate de presente. Não é um chocolate qualquer, é um chocolate em barra. Esse chocolate, imagine que você ganhou da sua avó. Você veio para casa, feliz da vida, e esqueceu o chocolate dentro do carro. O carro ficou no sol. Passado uma hora, você se lembra do chocolate. E você vai até o carro buscar esse chocolate. Quando você chega lá, como é que esse chocolate vai estar? Durinho? Não, ele vai estar mole. E se você pegar esse chocolate e começar a movimentá-lo, pressionando ele, ele vai gerar
ruguinhas, ele vai subir, ele vai gerar como se fosse uma onda. Então, esse caso é o mesmo caso da placa tectônica, lá do caso quando cria cordilheiras. Mas aí você é muito inteligente. Você, quando nota que o chocolate está lá mole, gerando uma onda, né, gerando uma cordilheira, você vai lá e joga ele dentro do freezer. Passados 2, 3, 4 horas, você lembra que o chocolate está dentro do freezer e você vai lá buscá-lo. Como é que esse chocolate estará? Ele vai continuar mole, gerando ondas, gerando cordilheiras? Ou ele vai estar duro? É, isso mesmo, ele vai estar duro. E quando você pressionar ele, quando você forçar as bordinhas dele, esse chocolate não vai mais fazer ondinha, ele vai rachar. É o mesmo que acontece lá na Terra, lá na placa, quando forma-se a chamada falha tectônica, ou rift. Certo? Vamos para o próximo. O próximo aí é o chamado terremoto. Terremoto nada mais é do que o movimento gerado, né, a sensação, o tremor que a gente sente quando uma placa tectônica se mexe. Então, na maior parte das vezes, quando essa placa tectônica ela pressiona a outra, seja num movimento chamado de convergente, seja no movimento chamado de transformante ou cisalhamento, vai gerar tremor na Terra. Este tremor que a gente sente é o terremoto. Geralmente ele é medido na escala Richter e pode ir até 9 graus, 9, alguma coisa. Eu não me lembro quanto é esse alguma coisa agora de cabeça, mas é 9, alguma coisa graus. É lógico, se você estiver num local onde ocorrer um tremor de terra em 9 graus na escala Richter, eu torço para que você permaneça vivo. Porque geralmente as construções que estão naquela região, elas caem todas. Então é possível sim tremores mais fracos, em que as casas ficam em pé, tudo, mas nos tremores de escala muito alta, eles geralmente derrubam todas ou quase todas as construções naquele local. Aqui no Brasil, até fala-se em tremor de terra, mas não pelo caso do movimento da placa. Geralmente a gente fala em acomodação de terra. Uma vez ou outra a gente sente tremores quando eles vêm lá do Chile, não do Chile, do Equador. Nos últimos anos aí a gente ouviu falar do tremor lá do Chile, que foi tão forte, mas tão forte que chegou a tremer a terra aqui em Florianópolis, Balneário Camboriú, mas aqui foi muito fraquinho, lá foi muito forte. Por último, o professor vai falar sobre os vulcões. Onde tem encontro de placa tectônica, geralmente existe liberação de magma. Essa liberação de magma, esse magma que vem do interior da Terra, aí quando ele vai liberar num determinado local, eles formam geralmente aqueles cones. E no meio desse cone tem uma chaminé. Essa formação cônica de terra com uma chaminé no meio que libera magma, a gente chama de vulcão. Então, nos encontros de placa tectônica, são os locais em que mais se encontram vulcões no mundo. O professor vai deixar algumas atividades para vocês fazerem sobre essa parte que nós aprendemos hoje, sobre os agentes internos. São atividades bem simples de serem feitas. Tranquilo então? Um forte abraço e tchau, tchau! Até a nossa próxima aula!